Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você hoje a abrir sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21 a 26 e capítulo 13, do versículo 1 a 3, que vai nos falar assim. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então, Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, eram eles: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje, em Atos dos Apóstolos, vai nos relatar um tempo de muita alegria na igreja. Mas por que alegria? Aqui vai falar que eles se alegraram porque viram algo que tem que acontecer dentro da igreja e na vida das pessoas. É interessante quando vai ser relatado aqui em Atos dos Apóstolos que naqueles dias, quais dias? Após Pentecostes, né? E nós estamos vivendo esse pós-Pentecostes, que nós, domingo, então, comemoramos o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E essa alegria ela vai acontecer quando muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Então, quer dizer, eu escuto o Evangelho, eu acredito no Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é tudo aquilo que Jesus nos ensinou na terra. Quer dizer, ali tem uma pessoa, é a pessoa de Jesus. É algo que eu tenho que entender, que quando eu escuto o Evangelho de Deus, ele vai falar então de uma pessoa, o meu Salvador, Jesus Cristo. Então as pessoas, elas acreditaram quando falaram no nome de Jesus. Acreditaram que Jesus era o Salvador. Acreditaram que Jesus veio para renovar as suas vidas. E a partir do momento que elas acreditaram, né, elas então se converteram a quem? A Jesus Cristo. Meus irmãos, não tem outro meio, não tem outra maneira de nós irmos para o céu, se não é nós escutarmos a palavra de Deus, crer na nossa igreja, tudo aquilo que a igreja nos ensina através dessa palavra, e então nos convertermos, quer dizer, tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu achava que era correto, a partir do momento que eu acredito na pessoa de Jesus Cristo, que eu creio nele, então eu vou me converter a ele. O que significa conversão? Conversão significa mudança de vida.
né? A metanoia é aquilo que eu mudo meus pensamentos, mudo a minha maneira de ser, de pensar, de agir, de falar. Mudo muitas vezes as minhas atitudes dentro de casa, no meu trabalho. Começo a buscar então estar dentro da igreja, conhecer Jesus, ser fiel, né, a Jesus Cristo, buscar uma boa confissão praticamente todos os meses, fazer a vontade de Deus acontecer, deixar que o Espírito Santo de Deus então vá trabalhando o meu coração. Isso é busca de conversão. E a busca de conversão é assim: eu acredito em Jesus, eu escuto o Evangelho e o meu dia a dia ele precisa ser colocado sob a proteção de Deus e sobre a inspiração do Espírito Santo para que eu possa, no meu dia a dia, buscar então a conversão. E o que é isso, meus irmãos? É deixar Deus moldar a minha vida e a minha história. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. E aqui em Atos dos Apóstolos vai falar então que os discípulos, vendo tudo isso, se alegraram demais. Por quê? Porque viram um povo aberto ao Espírito Santo, porque viram um povo desejoso em conhecer Jesus e seguir Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. Eu fico imaginando a alegria de Deus quando isso aconteceu naquela igreja. Mas muito mais eu imagino hoje a alegria de Deus quando Ele vê eu e vê você se convertendo ao nome dele, a busca de santidade. Meus irmãos, e isso tudo ela tem que ser transformada em atitudes, em mudança mesmo de todos os sentidos da nossa vida. E a palavra de Deus hoje, ela vai falar que lá na igreja, então existiam muitos homens que eram profetas e doutores. E aí vai citar nomes. E ali também vai falar que todas aquelas pessoas estavam celebrando o Senhor, jejuaram, estavam celebrando o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus vem até eles e fala: separa Saulo e Barnabé para a missão. Interessante que a palavra vai falar assim: então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Quer dizer, o Espírito Santo vem, rezam para saber o que que Deus quer, qual que é a missão que precisamos fazer, como que nós vamos fazer. Interessante isso, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Isso aí quer dizer, ele sai dessa igreja e vai em missão aonde Deus deseja. Meus irmãos, então, a vida do cristão, ela é essa. Primeira coisa, eu preciso escutar a palavra. Segunda coisa, eu preciso acreditar na palavra. Terceira coisa, eu preciso me converter a Jesus Cristo. E a quarta coisa, então, hoje o Senhor nos chama a irmos em missão. Crer em missão. Aquele que acredita, que não participa da igreja, que não faz comunhão com a igreja, que não participa e não se torna, então, os membros do corpo de Cristo, essa pessoa ela não é uma pessoa realmente realizada em Deus. Deus então nos chama a encontrá-lo e a levá-lo. Então hoje a igreja vem nos mostrar, a palavra de Deus vem nos mostrar que é necessário buscar o Senhor, mas também é necessário levar esse mesmo Deus que transformou a sua vida a tantas e tantas pessoas que ainda precisam ser evangelizadas. Que o Espírito Santo de Deus hoje possa me incomodar, te incomodar, para que eu e você possamos crer em Jesus, converter a esse nome santo, poderoso e levar o Evangelho, Jesus Cristo, a tantas pessoas que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.